Olá, amigos da Casa Assistencial Jesus e Maria. Sejam bem-vindos ao nosso culto online. Nós estamos hoje reunidos na Casa Assistencial Jesus e Maria para o nosso tratamento à distância. Vamos elevar o pensamento a Deus e assim estaremos todos reunidos. Seremos auxiliados pela equipe espiritual da nossa mentora irmã Sheila e receberemos a visita de pessoas amigas, dos espíritos benfeitores e também de espíritos familiares. Nós vamos iniciar então ressaltando a importância do culto do Evangelho no lar, que é um pouco diferente do nosso culto online. Mas antes vamos iniciar agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa mentora irmã Sheila, a nossa dirigente espiritual Irene Arteaga e toda a equipe espiritual que nos orienta, nos tutela e que realmente organiza todo o auxílio a encarnados e desencarnados vinculados a esta instituição espírita. Obrigado, Jesus. Então, vamos iniciar com o protocolo, ressaltando a importância do culto do Evangelho no lar. Nós estamos aqui todas as terças às 7h30 da noite, reunidos no culto online, que representa o tratamento espiritual que é realizado nas palestras, no passe magnético, E com as vibrações, as preces, todas as atividades, da casa assistencial, com exceção da desobsessão que já está sendo realizada presencialmente apenas pelos médiuns. Os pacientes não estão presentes, mas os espíritos estão sendo já auxiliados aqui na própria instituição. Então, nós temos que dizer que o culto do Evangelho no lar, ele é diferente. Ele deve ser feito em outro dia e horário que os próprios familiares definem, e assim nós temos uma extensão do tratamento, porque é no dia do culto do Evangelho no lar que nós recebemos a presença dos tarefeiros do Cristo, da nossa mentora e também de parentes. Nossos entes queridos têm permissão para nos visitar no dia do culto do Evangelho no lar. Assim como nos encontros, na Casa Assistencial Jesus e Maria. Observem que às vezes nós sentimos uma saudade de algum parente, que já se foi para o plano espiritual. Durante o culto, nós às vezes nos lembramos com emoção de algum ente querido, e isso tenham a certeza de que significa que ele está ao nosso lado, está nos abraçando e muito feliz com a nossa presença. Temos relatos, inclusive, de que, às vezes, quando faltamos nos encontros presenciais, eles ficam um pouco tristes, porque eles vêm com essa programação de estar conosco, de estar ao nosso lado, e em determinado dia, às vezes, por motivos variados, a gente não está presente. Então, daí a importância da disciplina para nós termos o tratamento no tempo certo, conforme a programação da providência divina, e também para esses encontros tão especiais que nós não nos lembramos, mas podemos sentir. Então vamos ainda no protocolo, destacar que as atividades de sábado da sopa fraterna já estão acontecendo com a presença de voluntários, não de todos os pacientes que antes
da quarentena, né, estariam todos convocados para preparar as verduras, né, participar desse tratamento prático, né. Na terça nós temos os encontros, que é a parte teórica, o Evangelho, as preces, e nos sábados nós temos os encontros para a ação, né? Como diz a Irene Artiaga, nossa dirigente, é a hora da ação, é quando nós preparamos esse alimento tão especial que é a sopa fraterna. Nós teremos a sopa de inverno Irmã Dolores, que é um evento anual no qual a Casa Assistencial Jesus e Maria realiza distribuição de sopa e achocolatado, agasalhos e também cobertores. Então estão todos convidados a selecionar daquele agasalho que já não usa mais, um cobertor, e fazer essa doação. Então nós vamos programar no grupo do WhatsApp e também vamos deixar o contato aqui para nós programarmos a coleta dessas doações. No sábado de manhã ainda estaremos preparando para a saída da sopa de inverno, que é uma verdadeira caravana, onde se unem os médiuns, os voluntários, todos agora, né, nesse ano diferente, todos usando máscaras e luvas, respeitando o distanciamento social, mas levando, né, uma caravana de espíritos que vão levar o auxílio para o corpo físico, né, o alimento para o corpo físico e o agasalho para o frio, mas também para o corpo espiritual. Então é um momento solene, sagrado, que vai com toda uma escolta da equipe da nossa mentora Irmã Sheila, e estão todos convidados a participar dessa campanha de coleta de cobertores e agasalhos. Do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se colhem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Evangelho de Jesus, segundo Lucas. E ainda vamos ler o item 2. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Por fim, vamos ler o item 3. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sobre meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não o creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Evangelho de Jesus segundo Mateus e também segundo Marcos. Nessa passagem,
reconhece-se árvore pelos frutos, nós temos uma orientação segura de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o que acontece de fato no mundo físico. Nós estamos encarnados, né? Somos espíritos vivenciando a experiência no corpo físico. E aqui no plano material, nós temos muitas ilusões. Mas tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, fica registrado na nossa aura, né? E tudo que nós colocamos em prática gera frutos. É a lei de ação e reação. Então, se nós praticarmos a maledicência, nós vamos colher os frutos dessas palavras ferinas, né? Se nós praticamos a caridade, nós conquistamos um perfume, como diz a nossa mentora Sheila, né? O perfume da caridade. Isso fica registrado na nossa aura. Então, não é uma coisa visível aos olhos da matéria, mas isso nos traz proteção, segurança, traz a presença de bons espíritos para perto de nós. Isso influencia em nível celular na nossa imunidade, né, na nossa saúde. E hoje a ciência já comprova que, de fato, quando você pratica uma boa ação, você libera, né, alguns hormônios que trazem alegria, felicidade, combatem a depressão. Então não é apenas uma questão religiosa de que Jesus falava, ele falava de coisas práticas, né, das leis universais. Então, se nós praticarmos o bem, isso ficará registrado em nosso favor. E assim, se nós praticamos os erros no passado, agora temos a oportunidade de pagar esse mal já realizado praticando o bem. E Jesus já antevia, né, como o maior profeta de todos, o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, né? Ele era o modelo do homem de bem, né? Ele é, aliás, o modelo do homem de bem que nós podemos um dia chegar a ser. Então, ele já previa que haveriam os falsos cristos e falsos profetas. Assim, nós sabemos hoje que o magnetismo ele pode ser manipulado tanto pelos bons espíritos como também pelos maus. Então, nós temos relatos em livros como Aconteceu na Casa Espírita que espíritos obsessores podem simular, inclusive, curas. Basta eles retirarem os parasitas, os espíritos obsessores durante o período que eles quiserem. Mas isso é uma ilusão, assim como nós podemos verificar em outras obras espíritas que somente o crivo da razão, né, a orientação do Cristo, ela é a que nós podemos e devemos confiar. Quando alguém se considera um Messias, nós temos que tomar muito cuidado, porque por trás disso há espíritos que tentam, né, ludibriar, tentam enganar aqueles que procuram um caminho fácil. Nós estamos encarnados no corpo físico e Jesus advertiu: orai e vigiai. Não será fácil, né? Aqueles que ficarem do lado do Cristo, eles têm que enfrentar, né, constantemente as provas, porque há sempre aqueles que tentam boicotar a obra do Cristo. Então nós vivenciamos isso constantemente, mas ele fala, aquele que perseverar até o fim vai vencer. Então a perseverança, a esperança, a caridade, a fraternidade são os nossos principais medicamentos, nossos principais remédios, né? E, aliás, eles são, né, para precaver os problemas, né? E temos ainda o recurso da prece. Então, nos momentos atuais que estamos vivendo, nós que estamos aqui reunidos,
temos que ponderar, evitar o julgamento, né? Porque nós já tivemos muitas encarnações. Não é de bom tom nós dedicarmos muita energia para criticar os políticos, por exemplo. É claro que a gente sabe que não podemos ficar passíveis, né? Temos que tomar uma posição, e a posição que devemos tomar é a do cristão, que vai trabalhar para agasalhar, que vai trabalhar para o esclarecimento, né? Para o alimento do corpo físico e do corpo espiritual. Mas se nós nos deixarmos envolver apenas pela, como podemos dizer, se nós nos deixarmos levar apenas pela crítica, nós estaremos nos igualando e atraindo a atenção de espíritos que gostam de criticar, que gostam de fazer, de trazer, né, palavras negativas. Tanto que Jesus disse: não julgueis a fim de que não sejais julgados. Nós não nos lembramos, por misericórdia divina, das vidas passadas. Nós podemos ter sido, por exemplo, um senador romano corrupto, e provavelmente por conta disso também já passamos por outras encarnações com muita dor, sofrimento, às vezes com deficiências físicas e mentais, para que houvesse uma depuração desses erros, para que depois de várias encarnações nós pudéssemos estar hoje buscando o entendimento e o conhecimento espiritual através do Espiritismo. Por isso não devemos julgar, mas devemos orar e vigiar. Temos que, no momento atual, sermos bastante amorosos, pacientes, pois estamos sendo testados a todo momento. Temos que ter muita compaixão das famílias que estão passando pela dor, né, da perda de entes queridos pelo novo coronavírus, né? E tantas outras enfermidades que a desigualdade, a nossa própria invigilância atraiu. Agora nós temos que reorganizar, vibrar positivo e, através da prece e da ação, revertermos, né, toda essa negatividade que foi acumulada ao longo de décadas, ao longo de 2 milênios, desde que Jesus nos advertiu que reconhece-se a árvore pelos frutos. Vamos agora para a Câmara de Passes Magnéticos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que trará nas nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Então, amigos, após o passe magnético que reequilibra os nossos chakras, nossos centros energéticos, trazendo as pétalas de luz do alto, nós vamos agora preparar para a fluidificação da água. Lembrando a todos, né, que a gente preferencialmente deixa a água tampada, pode ser com um pano, com um papel, e de preferência também a água natural,
para nós recebermos o fluido, né, um remédio para as nossas necessidades do corpo físico, espiritual, emocional e mental. Então, nesse momento, vamos receber, né, a imposição das mãos da equipe da nossa mentora, Irmã Sheila, a própria Irmã Sheila, colocando esse remédio na água e trazendo, né, o que cada um de nós está necessitando. E assim nós agradecemos a providência divina e a misericórdia, né, de Deus, que envia os espíritos de luz para nos orientar nos momentos que todos nós estamos passando. Obrigado, Irmã Sheila. Vamos agora às vibrações. Nós estamos ainda nesse período de quarentena, de distanciamento social. Durante muito tempo, né, provavelmente continuaremos com os cuidados da máscara, das luvas, da higienização das mãos, e tudo isso é um aprendizado. E a vibração positiva, ela nos traz uma higienização, né, para o nosso lar, para o nosso corpo, para a nossa mente. Então nós vamos agora fazer o roteiro que nós aprendemos, né, no Espiritismo. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo Jesus, vibremos pela paz na Terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho e de estudo, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos, pelo nosso lar e nossos familiares, encarnados e desencarnados. Vibremos pela transição planetária pacífica e por nós mesmos, graças a Deus. Estamos chegando na reta final do nosso culto online, o nosso tratamento espiritual à distância da Casa Assistencial Jesus e Maria. Lembramos que a nossa mentora Irmã Sheila instituiu a campanha da gratidão, a campanha do agradecimento, e nós temos recebido depoimentos maravilhosos, repletos de luz, que estão sendo reunidos, né, compilados para a sua publicação. É um movimento maravilhoso porque a gente percebe, né, que cada um tem algo a agradecer, cada um tem algum depoimento, né, de situações que aconteceram durante e após o tratamento espiritual. Nós estamos todos amparados pela mentora Irmã Sheila, em nome do próprio Jesus Cristo e de Maria de Nazaré. Então nós temos que estar confiantes, né, perseverantes, como Jesus disse nas entrelinhas, né, do Evangelho, que reconhece-se a árvore pelos frutos. Ele assevera que a perseverança traz a vitória. Então não podemos nos deixar levar por nenhum sentimento negativo. As notícias são necessárias para que as pessoas tenham conhecimento, mas não precisamos, né, ficar ouvindo repetidas vezes, porque aí acaba nos levando para um nível de vibração que não trará auxílio. Nós temos que vibrar positivo, né, fazendo a oração na hora do Ângelus às 18 horas, fazendo salmos, né, que são verdadeiros mantras,
Salve Rainha, que é uma oração de origem católica, mas que traz grande proteção para os filhos, principalmente quando a prece é feita por uma mãe. Então, nós temos que orar e vigiar. Nós temos que agradecer e temos que praticar, né, as boas ações que vão gerar os frutos. Então, reforçamos que no próximo sábado nós teremos a campanha de inverno, que além da sopa fraterna, que já acontece aos sábados, nós teremos, né, toda uma distribuição de cobertores, agasalhos e outros alimentos para o corpo físico e espiritual. Todos estão convidados a participar dentro da possibilidade de cada um, né? Se puder trazer as doações até a casa assistencial, o ideal será no sábado de manhã. Se precisar que seja buscado, né, por conta da quarentena, aí a gente vai deixar o contato para combinarmos a melhor data, né, principalmente na quinta e sexta-feira, para que haja tempo de preparação de todo a logística, né, que envolve a campanha de inverno. Então, nesse momento, vamos elevar o pensamento a Deus para agradecer ao Divino Amigo Jesus, que está no leme nesse momento da transição planetária, com todos os tarefeiros do Cristo, os mestres ascensos, os mentores espirituais, dentre tantos outros, nossa mentora irmã Sheila, Dr. Paulo Lespori, Dr. Fritz, tantos e tantos mestres e mentores. Nós citaremos apenas alguns, mas esse é o exército do Cristo. E assim, nós agradecemos ao Divino Amigo Jesus por esse momento, né, por estarmos encarnados nesse momento, que nós possamos ter muita paciência e muito amor, muita comunicação com as crianças, com os jovens, que a gente consiga orientá-los nessa missão que eles abraçaram ao reencarnar, né, no século XXI. São seres maravilhosos que abraçaram a causa da regeneração planetária e nós temos que dar todo o suporte para eles. Nós agradecemos pela nossa saúde e pela oportunidade de fazermos parte desse movimento fraternal que é orientado pela nossa mentora irmã Sheila, pela dirigente espiritual Irene Arteaga, que nós possamos permanecer firmes nesses momentos, pois Jesus disse que quem perseverar chegará à vitória no final dessa etapa de provação, de higienização, saneamento do umbral e também da atmosfera terrestre. Nós agradecemos ao Divino Amigo Jesus e ao nosso Criador. Obrigado, Senhor.